Questões polêmicas sobre a RPG, a representação da perda da graduação. Nós já falamos sobre isso em um outro vídeo no canal, um vídeo bem explicativo que traz algumas questões muito importantes e que muitos policiais militares têm muitas dúvidas. Então esse vídeo é uma complementação. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhadinha lá rapidinho, que eu tenho certeza que vai tirar muito das suas dúvidas. Apenas relembrando muito rapidamente, a representação para a perda da graduação, ela ocorre quando o militar, principalmente a praça, ela é condenada numa pena condenatória transitada em julgado, seja na justiça comum, seja na justiça militar, e o Ministério Público, através do procurador, encaminha a representação para a perda da graduação à segunda instância do TJM, Tribunal de Justiça Militar do seu estado. Por conta desse pedido do Ministério Público, por conta desta representação, vai ser instaurado um julgamento, com o pleno do TJM. Para quem não sabe, o pleno são todos os desembargadores militares reunidos para votar sobre a sua situação, para decidir se você tem ou não condições, se você ainda é compatível com a função policial militar. Resumindo, se você pode ou não ficar na instituição. Esse é um tema bastante polêmico porque existem várias perguntas ainda sem respostas. E muitas vezes o militar que se encontra nessa situação, que foi demitido nessa situação, ele se encontra numa lacuna legislativa que é difícil tirar. Jamais confunda as duas esferas. O CD, o PAD, que você é demitido pela Polícia Militar, pelo comandante-geral, é a parte administrativa. A representação para a perda da graduação, ela é uma pena acessória da condenação penal, que sim, permite, mesmo que você seja condenado a uma pena inferior a 2 anos e seja inocentado no CD, permite que o Ministério Público faça a representação e no TJM, no pleno TJM, decide que você tem que ser mandado embora, como uma consequência da ação penal. Essa doutora, é injusto, o CD me absolveu e eu fui mandado embora. Concordo, mas é assim que tem sido feito. Inclusive, para aqueles que gostam mais do tema de direito militar, se vocês forem estudar o tema 1200 do Supremo Tribunal Federal, diz que inclusive essa representação para a perda da graduação, ela não é mais obrigatória, porque ela trouxe a ativa para os militares estaduais, para os federais nada tinha mudado, o artigo 102 do CPM, que fala que se você for condenado a uma pena maior que 2 anos, você vai ser excluído das forças, E o Supremo Tribunal Federal entendeu que você pode perder a sua graduação. Ah, mas doutor, não é a mesma coisa? Não, não é. Basicamente, eles decidiram que se você for condenado a uma pena maior que 2 anos, o próprio juiz, o próprio conselho pode eventualmente decidir pela sua demissão, pela sua exclusão da força policial, sem sequer ter uma representação para a perda da graduação. Ou seja, o conselho e o juiz de primeiro grau só poderiam fazer isso se você for realmente condenado a pena superior a 2 anos. Todavia, contudo, porém, se você for condenado a uma pena menor que 2 anos, ainda assim o Ministério Público pode fazer a representação. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o que foi decidido no STF no tema 1200. Dá uma lidinha lá. Algumas polêmicas eu já falei no vídeo passado. Já falei, por exemplo, é muito estranho. Você imagina que você se defendeu o tempo todo no processo para ver se você vai ser absolvido, se sua pena vai ser menor, se o seu regime inicial de cumprimento de pena vai ser semiaberto, aberto e etc. Em nenhum momento você falou diretamente sobre a incompatibilidade com a função policial. O que, por própria lógica, não foi discutido. E o que acontece? Quando o Ministério Público, com a sua condenação, ele faz a representação para a perda da graduação e se instaura um processo para a perda da graduação, você não pode mais colocar testemunhas, mais juntar provas e nem nada. Porque acabou, entende-se que já acabou o contraditório e a ampla defesa. Já foi. Você já defendeu o seu cliente lá durante o processo crime, tudo que você tinha que provar já provou. É assim que está entendendo os tribunais. O que eu humildemente discordo. Por quê? Porque em nenhum momento foi debatido a compatibilidade com a função. Então, como você vai para um julgamento, que o seu advogado tem 5 dias para fazer uma defesa preliminar a respeito do fato, tem direito à sustentação oral, mas você não pode juntar testemunhas, não pode juntar mais provas, pedir mais nada, porque considero que já foi. Se não foi discutido isso, é óbvio que fere o contraditório. Mas, infelizmente,
Não é assim que está entendendo os tribunais. Então essa seria a primeira polêmica, realmente é o ferir o contraditório. Agora, uma polêmica muito grande, né, que não está decidido ainda, né, a gente está aqui no escritório fazendo um estudo para tentar vencer essa situação e vendo uma série de possibilidades, mas eu quero trazer para vocês algumas discussões para vocês pensarem e entenderem o problema que a representação para a perda da graduação pode trazer. Se o militar ele é demitido num CD ou num PAD, naturalmente ele foi demitido, vias administrativas, você tem que entrar, ele foi demitido da corporação, você entra com uma ação anulatória de ato administrativo, uma ação para reintegrar o policial. E, via de regra, no meu entendimento, essa competência é do Tribunal de Justiça Militar, você gostando ou não. Isso aí é por regras constitucionais. Em que pese, alguns advogados estão tentando ingressar direto na vara da Fazenda Pública, para tentar tirar dessa égide do TJM. Mas, via de regra, você ingressa no primeiro grau do Tribunal de Justiça Militar e a ação vai seguindo o seu caminho, vai indo, né, para a segunda instância, foi negado, você vai para a segunda instância do TJM, aí vai para recurso especial extraordinário para o competente Tribunal Superior. Esse seria o caminho do policial militar que foi demitido e entendeu que foi injusta a sua demissão. Uma ação anulatória que, infelizmente, acaba passando pelo TJM. Mas isso que eu falei foi num caso administrativo. Agora, reparem como a situação muda quando é uma representação para perda da graduação. E por quê? Lembra que eu falei que a representação para perda da graduação é feita pelo pleno do TJM? Ou seja, são desembargadores, segunda instância do tribunal, vamos dizer assim, o tribunal completo. Todos eles vão votar se você tem condições ou não de ficar na Polícia Militar. E aí começa o problema. Aliás, o problema começa até um pouquinho antes, me permita voltar um pouco. Se você faz a representação para a perda da graduação, né, o Ministério Público faz, você não tem recurso. Para começar, não é previsto o recurso. Se você faz o recurso especial, o recurso extraordinário para o competente Tribunal Superior, volta negando, inclusive em agravo de recurso especial, falando que a decisão do TJM ela tem uma natureza administrativa. Você foi condenado criminalmente na primeira ou segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar e vai para o pleno a representação para decidir se você fica ou não na função. Aí você não tem recurso. Se você faz recurso especial, volta. Eles negam, não aceitam que suba este recurso, porque fala que é via administrativa e não seria competente o Superior Tribunal de Justiça, o STF, para julgar essa ação. Então já começa por aí. Você já começa com uma situação que não tem recurso. Aí voltando ao que eu ia falar anteriormente. Aí você pensa, tá bom, vou entrar com uma ação anulatória no TJM. A ação anulatória inicia na primeira instância, nas auditorias, na segunda ou na sexta auditoria do TJM. E imediatamente o juiz já despacha e fala que ele não é competente para julgar uma decisão que foi feita pelo pleno da segunda instância, por todos os desembargadores da segunda instância. Aí ele extingue por inadequação da via eleita. Mas aí você fala, então tentarei pela vara da Fazenda Pública, né? Foi uma decisão administrativa e tudo mais. Vou tentar, ele já não é mais militar, vamos assim, algumas estratégias que os advogados utilizam. E, pasme, está voltando também. Se você entra na vara da Fazenda Pública, imediatamente estão sendo transferidas para o TJM, falando que é competência da Justiça Militar julgar os atos disciplinares militares, o que eu concordo. E aí volta para o TJM, só que a primeira instância não pode julgar, porque simplesmente foi uma decisão de segunda instância. Aí você pensa, vou entrar direto no pleno do TJM. Não existe uma ação de reintegração direto no pleno do TJM, não existe isso. Você começa a recapitular, tá bom, fui demitido na RPG. Tem recurso? Vou fazer recurso especial. Não pode, porque é considerado uma decisão administrativa. Vou entrar na vara da Fazenda Pública. Primeira instância, fala, não pode, porque na verdade é um ato disciplinar militar, volta falando que é competência do Tribunal de Justiça Militar. Aí você fala, tá bom, então eu vou entrar com ação anulatória na primeira instância do TJM. Inadequação da via eleita, porque o juiz de primeiro grau fala que não tem como mudar uma decisão de segunda instância do tribunal, ainda mais do pleno. Vou entrar direto no pleno. Não pode. Aí é engraçado, falam que, por exemplo, a demissão
pela RPG não seria um bis in idem, né, da penal, da administrativa, né? Fala que não tem nada a ver. Então você pode ser inocentado no administrativo e ser demitido na RPG. Fala que não tem nada a ver. Aqui é administrativo, aqui é penal. Então não tem nada a ver. A gente demitiu no RPG, não tem nada a ver com o administrativo. Só que você entrando com recurso especial, a primeira justificativa que não sobe o recurso para o STJ é que trata-se de uma decisão administrativa, então, portanto, não é passível de recurso especial. Então, poxa, se é administrativo, como não tem o bis in idem? Olha para vocês verem como é que é loucura. Só que entrando em primeira instância no Tribunal de Justiça Militar, fala que não pode rever uma decisão judicial de segunda instância do pleno. Então, aí passa a ser judicial. Vocês entendem o mato sem cachorro que fica o policial militar? Se ele for pego por uma arbitrariedade do TJM, que existe demais, acaba não sabendo para quem recorrer. E é por isso que nas últimas semanas a gente está dedicando aqui no escritório uma especial atenção para um caso que está exatamente nessa situação. E nós temos duas vertentes, vamos dizer assim, dois objetos de estudo, duas soluções para isso. Nós estamos tentando desenvolver uma nova tese. As teses realmente surgem desses estudos, que nem eu comentei com vocês há um tempo atrás, num vídeo do ANPP aqui em São Paulo, que a gente fica muito feliz de saber que foi a primeira decisão do STJ determinando que seja oferecido o acordo de não persecução penal aqui em São Paulo. Em que pese até agora essa novela não acabou, foi a primeira decisão do Estado e surgiu de um estudo exatamente da mesma forma. Então é uma tese que nós estamos desenvolvendo. E a propósito, já temos certeza que vai chegar no STJ ou no STF, porque temos certeza que não vai ser tão fácil passar do TJM assim. Você ficou com dúvida do que é possível fazer num caso como esse? Você conhece alguém que está nessa situação e queria saber mais a respeito do assunto? Entre em contato através do WhatsApp para a gente discutir um pouco mais sobre o seu caso e a gente tenta ver se adequa às teses que nós estamos desenvolvendo. Eu queria saber agora a sua opinião a respeito disso, dessa RPG. Deixa nos comentários aí embaixo aí se você conhece alguém que passou por isso ou se você passou por isso e o que aconteceu, como é que foi a resposta da sua tentativa de reintegração ou da tentativa de reintegração de algum colega que você conhece após todos esses problemas que nós trouxemos aqui a respeito disso. Forte abraço, até o próximo vídeo.